gostaria de meditar com vocês nessa tarde em dois textos bíblicos, um relato muito curioso de uma mãe que procurou Jesus e a atitude dessa mãe está revelada nos dois evangelhos. O primeiro texto é Marcos capítulo 7, o verso 24, e o segundo texto está em Mateus capítulo 15. Eu quero ler os dois relatos para a gente ver alguns detalhes. É tão curioso quando a gente conhece a história, tanto no Evangelho como em outro. Em Marcos 7, verso 24, diz o seguinte: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. E tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos seus pés. Esta mulher era grega e de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse da sua filha o demônio. Mas Jesus disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Agora o relato de Mateus, é muito interessante. Mateus 15, 21. Mateus registra da seguinte forma: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que vira daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim? Minha filha está horrivelmente demoniada. Ele, porém, não respondeu nenhuma palavra. E os discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E, desde aquele momento, a sua filha ficou sã. É tão curioso porque quando você lê os dois relatos, você percebe que a história ela tem uma certa diferença. Ela é contada de uma forma diferente. Esse texto, eu quero meditar com os irmãos nessa tarde, você, meu querido irmão, minha querida irmã, que está acompanhando através do YouTube, através aqui do Zoom, eu quero meditar no seguinte tema: uma mãe aos pés do Salvador. Esse esboço é do pastor Hernandes Dias Lopes, eu achei muito curioso e eu quero trazer aqui para os irmãos. Esse texto nos mostra uma mãe aflita aos pés do Salvador. E essas mães estão em todos os lugares. Essas mães estão aqui hoje, assistindo no YouTube. Talvez é um pai aflito. Talvez um pai que precisa de um milagre para o seu filho. Talvez uma mãe que vem lutando e orando há anos por um milagre. E por que esses pais, essas mães sofrem? Por causa dos seus filhos. Que essa mãe, embora gentia, ela tinha uma fé muito grande. Enorme a fé dessa mulher. Embora chegasse abatida, ela saiu vitoriosa. Que a fé não é algo que a gente conquista na igreja, é algo que vem da graça divina. A fé não vem da família que a gente tem, a fé vem de Deus. Spurgeon, um grande pregador, dizia que uma pequena fé levará sua alma ao céu, mas uma grande fé trará o céu até a sua alma. E eu quero meditar em 3 pontos aqui dessa mensagem. O meu desejo em Cristo é que Cristo possa confortar seu coração com essa mensagem. Você que tem orado pela sua família, você que tem orado pelos seus filhos, seja pai, seja mãe, ou até mesmo um filho que tem orado pelos seus pais, acontecem também.
E o primeiro ponto, dos 3 que nós vamos analisar aqui, é o seguinte: uma mãe aos pés do Salvador tem discernimento sobre o que está acontecendo com seus filhos. Acompanhe comigo no verso 22. Diz aqui, Mateus 15, 22, e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim? Minha filha está horrivelmente endemoniada. Essa mãe sabia do problema da sua filha. Essa mãe, ela discerne o problema que atinge a sua filha. Essa mãe tinha conhecimento do problema que estava afligindo sua vida. A vida da sua filha e a vida dela. Essa mãe sabia quem era o inimigo da sua filha. Ela sabia que o problema da filha era espiritual. Ela sabia quem era o inimigo da filha. E ela tem consciência de que existe um inimigo real que está conspirando contra a sua filha, contra a sua família, para destruí-la. E é curioso que quando nós vamos no relato de Marcos, o evangelista Marcos, ele usa a expressão, né, a minha filhinha. Então dá a entender que era uma jovem, pode ser até uma adolescente, e nos leva a crer também que poderia ser até uma filha única. E aqui é curioso também, irmãos, que fala o seguinte: ela discerne a solução do problema que atinge a sua filha. Então, além da mãe conhecer o problema que atingia a sua filha, ela também conhecia em quem ela poderia achar a solução. Essa mãe percebeu que o problema da sua filha não era apenas uma questão conjectural, não era simplesmente uma questão de estudar numa escola melhor, não era simplesmente uma questão de morar numa casa confortável, não era um problema financeiro, não era morar em um bairro mais seguro, mas ela sabia que só Jesus podia libertar a sua filha. Além de conhecer e saber do problema da filha, saber o real problema da filha, ela também sabia qual era a solução. E ela não foi nas autoridades de Sidom, ela não vai numa autoridade policial, ela não procura um recurso médico ou psicológico para sua filha, ela entende que o que atinge a sua filha é algo espiritual e só alguém com poder, grande em poder para resolver esse problema era Jesus, porque ela ouviu falar de Jesus, o homem que expulsava demônios, o homem que curava cegos, o homem que devolvia a visão aos cegos, o homem que perdoava pecados, o homem que curava leprosos, o homem que curava coxos, e por aí ia. E ela sabia que Jesus poderia fazer alguma coisa por ela. E é tão curioso que ela vai a Jesus, ela o busca, ela o chama de filho de Davi. Esse era o título popular, aquele que fazia milagres. Depois ela chama de Senhor. Finalmente ela se ajoelha. Ela começa clamando e termina adorando. Ela começa atrás de Jesus e ela termina aos pés de Jesus. E eu quero falar um negócio para você, minha querida irmã, meu querido irmão. É apenas nos pés de Jesus que nós vamos encontrar a solução dos problemas. Eu estava pregando numa igreja aqui hoje, pela manhã, falando ali, quando o rei Nabucodonosor queria alguém para interpretar o sonho, alguém para fazer lembrar o sonho que ele tinha esquecido. Ele sonhou e esqueceu. E ele procurou os feiticeiros, ele procurou os caldeus, ele procurou os astrólogos e ninguém deu a resposta, porque a resposta daquele mistério só Deus tinha. Talvez as pessoas vão em tantos os lugares procurando respostas e respostas para os seus problemas, e a resposta está simplesmente em se ajoelhar aos pés do Salvador e buscá-lo e clamá-lo. As pessoas vão em tudo quanto é lugar, casas espirituais, vão em cartomantes. É incrível como tem cristãos que ainda no século XXI, ingênuos, acreditam em signos, acreditam que os seres, estrelas, constelações, lá longe têm alguma influência sobre sua vida. Quem governa a nossa vida é Jesus, é Deus. A solução dos nossos problemas está em Jesus. E aqui, meus queridos, ela vai a Jesus, ela busca Jesus, Jesus atende ela, e é fundamental que os pais tenham discernimento dos problemas que afligem os seus filhos, tá? Há problemas maiores que a educação não resolve,
Há problemas que o dinheiro não resolve, há grandes problemas que nenhuma outra coisa vai resolver, apenas a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Agora eu quero ver com você o segundo ponto dessa mensagem. Uma mãe aos pés do Salvador transforma a necessidade em adoração. Acompanhe comigo ainda no verso 22, porque aqui o seu clamor foi por misericórdia. Ela diz: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. O seu clamor foi por misericórdia. Ela está aflita, ela precisa de ajuda e ela pede ajuda a quem pode ajudar. É curioso isso. Ela não se conforma vendo a sua filha sendo destruída. A sua dor levou ela a Jesus. Ela viu os problemas como oportunidade de se derramar aos pés do Salvador. O sofrimento pavimentou o caminho do seu encontro com Deus. Os nossos problemas, meus queridos, não tem que nos afastar de Deus, muito pelo contrário. Eu acredito que o Senhor, nosso Deus, permite que os problemas nos arrodeiem, nos cerquem, para nos aproximar dele. E talvez não há uma outra forma de Jesus nos aproximar dele, se não for por meio do sofrimento, se não for por meio da dor, da tormenta. E aquela mãe transformou sua necessidade em estrada para encontrar-se com Cristo. Transformou a oportunidade de prostrar aos pés do Salvador. Ela transformou o seu problema em um altar de adoração. Deus, às vezes, adia a solução dos nossos problemas para que nós possamos nos prostrar aos seus pés. Porque Ele sabe que talvez se aquilo for resolvido de imediato, a gente vai virar as costas, vai desaparecer e vai acabar se esquecendo de Deus. E eu acredito que Deus, esse comportamento de Deus, ele é pedagógico e nos traz grandes lições. Segundo ponto, o seu clamor foi com um senso de urgência. Você percebe que ela está desesperada. Ela, Senhor, tem misericórdia de mim. Aquela mãe não perdeu a oportunidade. No caso, aquela foi a única vez que Jesus foi às terras de Tiro e Sidom. E ela não perdeu a oportunidade. Meus queridos, as oportunidades passam. É tempo das mães, dos pais, dos filhos clamarem a Deus. É tempo dos pais se reunirem em oração pelos seus filhos. Precisamos ter um senso de urgência para com o nosso clamor. E agora, eu pergunto para você, como é que você se comportaria se você visse seu filho numa situação dessa? Como é que ia ser o seu comportamento diante dessa situação? Mas eu quero meditar com você num outro ponto. O seu clamor é cheio de empatia. É curioso, eu não sei se você notou aqui na leitura do texto, mas isso aqui está muito claro, é muito nítido, que o problema da sua filha era o problema dela. Porque o seu clamor é, Senhor, tem compaixão de mim. Ela poderia muito bem ter chegado perto de Jesus e falado, Senhor, tem compaixão da minha filha, Senhor. Por favor, Senhor, atende lá. Não, e ela transformou o problema da filha. Ela estava tão envolvida com o problema da filha que ela tomou para si. Ela falou, Senhor, tem compaixão de mim. Olha o que está acontecendo comigo. Porque o problema daquela mãe estava se tornando o problema da filha. E aqui ela fala que Jesus tem misericórdia, tem compaixão. Ao analisar a história, você percebe que a sua filha que estava possessa, mas ela sofria como se fosse a própria filha. A dor da sua filha era a sua dor. Quando o sofrimento da sua filha era o seu sofrimento, a libertação da filha era a sua causa mais urgente. E aqui, meus queridos, a gente, outro dia, escutando uma mensagem na internet, eu escutei uma história muito linda essa semana, ouvindo uma mensagem. Conta-se a história de um pastor que ele tinha 19 filhos. Olha que coisa. Esse pastor ele já poderia montar uma congregação na casa dele, né? Eu fico imaginando, né, que ser pastor nos tempos em que nós vivemos já é difícil. E ainda com 19 filhos em casa. E a história diz que a mãe, né, dessa família, a mãe desses 19 filhos tinha o costume de todos os dias separar 1 hora por dia para orar a Deus, orar, pedir ao Senhor. E nenhum dos filhos se atrevia a entrar no quarto ou bater
quando a mãe estava em oração. E a história diz que uma vez por semana, a mãe dedicava 1 hora por dia, uma vez por semana, para orar só pelos filhos, pedindo a Deus misericórdia pelos filhos, assim como fazia Jó. E é curioso, irmãos, que conta a história que a casa dessa família incendiou. É engraçado que às vezes a mãe da gente, quando tem muitos filhos, né? Às vezes vai chamar a gente, chama o nome de todos os outros filhos para depois chamar o nome da gente, né? Porque às vezes fica difícil decorar, difícil memorizar. E a história diz que a casa dessa família pegou fogo. E aí conseguiram salvar os 18 filhos. E perceberam que o mais novinho ainda tinha ficado dentro da casa. E o pai, junto com a mãe, correndo em meio às chamas, conseguiram fazer lá os seus processos e arrancaram essa criança de dentro das chamas dessa casa, ileso. E a mãe, com a criança nos braços, olhou e disse o seguinte: aqui é um tição tirado das chamas. E sabe quem era essa criança? Ninguém menos do que João Wesley, fundador do metodismo. O cara que foi responsável pelo fundador, né, do metodismo e foi responsável pelo reavivamento, tanto na Inglaterra como na Nova Inglaterra. Um grande evangelista que impactou o mundo. Veja que a atitude dos pais em salvar os filhos, a atitude dos pais em dedicar a Deus tempo para orar pelos seus filhos. Que história bonita! E aqui o clamor dessa mãe era cheio de empatia. Agora eu quero analisar com você o terceiro e último ponto da mensagem dessa tarde. Uma mãe aos pés do Salvador está disposta a enfrentar qualquer obstáculo para ver seu filho, sua filha liberta. Nós vemos no relato, tanto de Mateus quanto de Marcos, que essa era uma mãe determinada. Como Jacó, ela agarra o Senhor, sem abrir mão da bênção, ela não descansa, nem dá descanso a Jesus. Ela enfrentou 3 obstáculos antes de ver o milagre de Jesus acontecendo na vida da sua filha. E eu quero falar para você desses obstáculos. Primeiro obstáculo, o desprezo dos discípulos de Jesus. Veja o verso 23. Ele, porém, não respondeu nenhuma palavra. E os discípulos, aproximando, rogaram-lhe: despede essa mulher, Senhor. Atende logo essa mulher para ela ir embora. Despede ela. Aliás, eles não queriam nem que atendesse. Os discípulos queriam que Jesus mandasse a mulher embora. Aqui nós não vemos uma atitude dos discípulos a preocupação dos discípulos em atender e cuidar dessa mulher. Eles queriam que Jesus mandasse ela embora. Os discípulos não pedem a Jesus para atender a mãe, mas pedem para despedi-la. Não se importaram com a sua dor, mas quiseram se livrar dela. Eles não intercederam em favor dela. Eles tentaram afastá-la de Jesus em vez de ajudá-la a colocar a Jesus, ela aos pés de Jesus. Quantas vezes você está orando, está lutando, está pedindo a Deus ajuda, e você já percebeu que ao invés de ter gente te ajudando, às vezes parece que só gente atrapalha? Mas infelizmente é a vida, né? A vida cristã é cheia de desafios. A segunda barreira, o segundo desafio, o segundo obstáculo que essa mulher teve que enfrentar foi o silêncio de Jesus. Aqui o verso 23 diz: ele, porém, não respondeu nenhuma palavra. Irmãos, o silêncio de Jesus é pedagógico. Há momentos que os céus ficam em total silêncio diante do nosso clamor. É mais fácil crer quando nós estamos cercados de milagres, coisas boas acontecendo. O difícil é continuar crendo e orando pelos nossos filhos quando o céu está em silêncio, quando as coisas parecem estar indo de mal a pior. Você vai perceber que vários momentos Deus ficou em silêncio. E atrás do silêncio de Deus existem muitas lições que nós podemos aprender. Agora, a terceira barreira que essa mulher teve que enfrentar. Depois que Jesus quebra o silêncio, Jesus dá uma resposta firme. No verso 24, Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E Jesus continua: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Queridos, foram palavras desanimadoras.
Qualquer um que pegar um texto desse aqui vai achar que Jesus estava dando uma má resposta nela, estava achando que Jesus estava sendo duro com ela. Ela, porém, em vez de sair desiludida e revoltada, ela veio e o adorou dizendo: Senhor, socorre-me. Tem misericórdia, me socorre, Senhor. E era como se Jesus estivesse falando: olha, você não está na minha agenda. Eu vim para fazer outras coisas, mas no momento eu não posso atender você. Era mais ou menos assim a expressão de Jesus. Jesus estava sendo duro com ela, mas Jesus, eu entendo que também queria ver até onde ia a fé dessa mulher. E aqui quando Jesus fala, olha, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, essa mãe, longe de ficar magoada com a comparação, ela converte a palavra desalentadora em otimismo. Ela fala, ela transforma a derrota em vitória. Busca o milagre da libertação da filha, ainda que isso represente migalhas da graça. É curioso, irmãos, por que Jesus agiu assim com essa mãe? Porque Jesus primeiro queria tratar dessa mãe. Foi assim que Jesus fez com Abraão. Jesus prometeu para ele, Deus prometeu para Abraão um filho, e foi 25 anos esperando o filho da promessa. Depois de 25 anos, o menino nasce, e quando ele está adolescente, Deus aparece e fala, agora vai lá e sacrifica para mim, mate ele. Deus provando, Deus testando a fé. Agora, depois que o menino estava grande, pede o sacrifício. Jesus também agiu assim com as irmãs de Lázaro. Lázaro morreu. E elas chegaram, Jesus, olha, vai lá. E Jesus esperou 4 dias para poder atender o chamado. Talvez você tenha orado durante muitos anos, querendo algo, buscando algo. Mas Jesus primeiro quer fazer um milagre na sua vida. Jesus primeiro quer operar um milagre na sua vida antes de conceder o seu pedido. Uma mãe que se ajoelha aos pés do Salvador, triunfa pela fé e toma posse da vitória dos filhos. Queridos, quando eu e você entendermos que é aos pés do Salvador que nós vamos triunfar pela fé, triunfar pela vitória, quando eu e você entendermos que Jesus quer operar primeiro um milagre em nossa vida, aí sim nós vamos ter entendido as migalhas da graça. Talvez você tenha orado muitos anos pela libertação dos seus filhos. É possível que eu esteja falando para alguma mãe aqui nessa tarde que está orando. Ora anos e anos e anos e anos pelos filhos. Talvez pelo retorno dos filhos à casa do pai. Talvez é possível que eu esteja falando para um pai que tem orado pelos seus filhos, intercedido pelos seus filhos, clamado ao Senhor em favor dos filhos, para que os filhos retornem. É possível que eu esteja orando para uma avó, talvez, que clama pelos netos. Também é possível que eu esteja falando para alguns filhos que têm clamado, entregado seus pais na mão de Deus, para que seus pais retornem à casa do Senhor. Mas entenda que primeiro, Jesus quer fazer um milagre na sua vida. Por mais que o clamor desesperador daquela mulher fosse pela sua filha, Jesus primeiro trabalha naquela mulher. Jesus primeiro ensina algumas lições para aquela mulher e depois Jesus atende o pedido dela. Talvez você ora pelos seus pais, pelos seus filhos, filhas, mas Jesus quer transformar a sua vida primeiro. Talvez você tenha pedido muitas coisas, mas Jesus quer operar o milagre da sua vida. E eu quero saber de você. Eu quero que você digite aí nos comentários, você que está assistindo aí no YouTube, você que está assistindo aqui através do Zoom, eu quero saber de você, é o seu desejo se derramar aos pés do Salvador, se deitar aos pés do Salvador, clamar como essa mãe clamou, é o seu desejo? Então escreve aí nos comentários. Se é o seu desejo íntimo, profundo do seu coração, meu irmão, coloca nos comentários assim, ó, eu quero estar aos pés do Salvador.